Oi gente, voltei. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre De Repente nas Profundezas do Bosque, do Amos Oz. Eu digo para vocês, antes de mais nada, que eu estou encantada com a escrita desse autor, muito interessada em ler tudo que ele escreve. Eu tenho aqui na minha estante outros 2 livros dele, o Entre Amigos, que já está na minha meta de próximas leituras, e Os Judeus e as Palavras. Ambos saíram pela Companhia das Letras. Essa edição que eu tenho em mãos saiu pela editora seguinte. Eu falo mais sobre essa edição no vídeo mais recente de leituras do mês. Tá aqui, vou deixar linkado aqui embaixo se você não assistiu. Corre lá para conferir. Eu falo sobre esse livro e sobre alguns outros. Falo sobre o que eu li, sobre o que eu estou lendo e sobre o que eu pretendo ler. E aí eu dou mais detalhes acerca dessa edição. E antes de nós entrarmos nessa história, eu quero conversar um pouquinho com vocês, dar uma breve pincelada sobre esse autor maravilhoso que é o Amos Oz, nascido em Jerusalém aos 4 de maio de 1939. Infelizmente, ele já nos deixou aos 28 de dezembro de 2018. Ele é considerado o escritor israelense mais importante dos últimos tempos, o principal escritor israelense da atualidade. Ele foi professor de literatura na Universidade de Ben Gurion, cofundador do movimento pacifista Paz Agora, e foi vencedor de diversos prêmios, entre eles Prêmio Príncipe das Astúrias, Prêmio Femina Estrangeiro, Prêmio Israel, Prêmio Internacional Catalunha, Prêmio Goethe e Prêmio Franz Kafka. Nós temos aqui, gente, partindo para a construção dessa história, para a narrativa, nós temos aqui algumas pitadas de romance, fantasia e fábula que, de acordo com o próprio autor, é indicada para todas as idades. A estrutura da narrativa tem um equilíbrio perfeito entre narração, descrição e diálogo. E eu digo mais para vocês, gente, são 33 capítulos de leitura fluida. Você não percebe que você simplesmente está virando as páginas enquanto lê essa história. É um livro curto, são 140 páginas de uma história, na minha opinião, extremamente profunda. Dentre os diversos temas que o Amos Oz aborda aqui, ele vai falar sobre o trato com os animais, o respeito que nós devemos ter com o próximo, com os animais, com o meio ambiente, a forma como nós reagimos ao desconhecido. Ele fala sobre preconceito, discriminação, bullying, racismo, deboche, zombaria, maldade humana, humilhação cometida contra o próximo. O Amos Oz fala sobre a questão de se ter um coração sincero, sobre a liberdade, sobre a coragem de questionar a maioria, a coragem para a tomada de decisões. Gente, é um livro, assim, profundíssimo, extremamente reflexivo, que nos faz pensar sobre muitas coisas. Inclusive, na minha opinião, é uma excelente opção para presente. Eu acho que qualquer pessoa que ler a narrativa, a história contida nesse livro vai se encantar. E nós temos aqui 2 personagens principais. Na verdade, são 3, mas 2 se destacam. São 2 crianças, a Maia e o Mati, e eles frequentam a escola da aldeia onde eles moram. A professora é a Emanuela, e durante as aulas a professora Emanuela vai falar acerca de que em algum momento da história da aldeia existiam animais e eles desapareceram porque um determinado demônio das montanhas raptou esses animais. E essas 2 crianças, ao invés de acreditar no que está sendo contado, elas decidem investigar. E existem também dentro dessa aldeia outros moradores que às vezes eles têm alguns momentos de nostalgia, onde eles começam a resgatar essas memórias, e eles estão assim na roda de amigos e eles começam a conversar do tempo onde as vacas mugiam, os cachorros latiam, os gatos miavam, e eles começam a
resgatar essas memórias do cantar dos pássaros. E o Amos Oz aproveita esses momentos e ele tem aqui alguns personagens que são muito insensíveis e são cruéis, e eles começam a zombar dessas pessoas que resgatam essas memórias ao ponto de que o nível de zombaria, de deboche, de constrangimento e de humilhação é tão grande que muitos deles preferem se retirar e ficar isolados, morar isolados, ou viver isolados dentro de suas próprias casas, não ter uma vida social, não ter amigos, não conviver, porque é melhor se isolar do que ter que suportar o nível tão cruel de humilhação, porque simplesmente está se tocando num assunto que desperta em alguns nostalgia, tristeza, melancolia, saudade, vontade de ver a vida retornar ao que era, vontade de voltar aos velhos tempos. Então ele aborda aqui muito essas questões acerca da vida social, da convivência, sabe? Da forma como nós tratamos as outras pessoas. E ele vai abordar aqui também a questão de como nós tratamos o desconhecido. Porque esse demônio da montanha, esse monstro que sequestra os animais e que raptou e que levou todos embora e que privou os moradores da aldeia da presença de seus animais, você precisa ler essa história com atenção, porque, sem dar spoiler, vou resumir isso numa frase só. Nem tudo é o que parece ser, entendeu? É um livro, assim, que você vai lendo e você está pensando que você está lendo uma coisa, e você está pensando que isto é isto aqui que está sendo apresentado, quando, na verdade, o autor está se utilizando de uma metáfora para te apresentar uma outra realidade e te fazer pensar acerca do que você está decidindo sobre as primeiras impressões que teve. Porque a gente está lendo a história e a gente está vendo um personagem e de repente a gente tem uma impressão, né? Nossa, esse personagem isso. E, na verdade, quando a gente lê, de repente, nas profundezas do bosque, em muitos momentos nós somos surpreendidos por esses paradoxos, por essas metáforas apresentadas pelo autor de que nem tudo é o que parece ser. Ele fala sobre inúmeras temáticas aqui, gente. Entre elas, ele fala sobre a igualdade. Eu separei alguns trechinhos aqui bem rápido para ler para vocês, para resumir essa narrativa toda, de forma que eu não dê spoiler para vocês, porque eu sei que vocês não gostam de spoiler, e existe também aquela questão do prazer da surpresa, né, de se ler o livro. Então, eu vou resumir isso em alguns trechinhos para vocês sentirem só o gostinho do que nós temos aqui. Todos nós, sem exceção, tentamos a maior parte do tempo nos preservar e nos guardar de tudo que corta, morde e fura, pois cada um de nós pode ser amassado com facilidade. E todos nós, pássaro, minhoca, gato, menino, lobo, todos nós nos esforçamos a maior parte do tempo em tomar o máximo de cuidado possível contra a dor e o perigo, e apesar disso, todos nós nos arriscamos muito sempre que saímos de casa para correr atrás de comida, atrás de uma brincadeira e também atrás de aventuras emocionantes. Olha só que interessante quando ele fala acerca de coisas tão comuns, inclusive das brincadeiras, mas para trazer essa temática tão importante acerca da igualdade. Porque todos nós ansiamos pelo bem comum, de ser felizes, de conviver. Todos nós ansiamos pelo bem comum, de desfrutar das belezas da vida. Ele fala também, gente, aqui acerca da sensibilidade, de se captar não só o que se vê ou o que se pode tocar, mas captar o que se pode sentir. E ele me fez lembrar aqui do Pequeno Príncipe, aquela famosa frase de O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, quando ele diz assim: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Sobre a sensibilidade, o Amos Oz diz assim: não havia ali em toda a aldeia alguém que ensinasse às crianças que a realidade não é apenas o que o olho vê, e não somente o que o ouvido escuta e o que a mão pode tocar, mas também o que se esconde do olho e do toque dos dedos e se revela, às vezes, só por um momento,
para quem procura com os olhos do espírito e para quem sabe ficar atento e ouvir com os ouvidos da alma e tocar com os dedos do pensamento. Olha só que incrível! E eu vou ler mais um trechinho só para vocês, quando ele fala aqui acerca da aceitação, da necessidade, da convivência, da vida social, do relacionamento em grupo que todos nós temos. Ele diz assim: pois em toda sala de aula ou grupo, disse ele, há um assim, não desejado, alguém diferente, que insiste em correr atrás do grupo de crianças, onde quer que elas estejam, e sempre fica a uma distância de alguns passos atrás dos demais, constrangido e envergonhado, invulnerável às ofensas e gozações, ansiando desesperadamente por ser aceito, por pertencer. E, para tanto, está disposto a fazer tudo, servir como escudeiro, escravo deles, disposto até a se fazer de tonto para ser engraçado, disposto a ser palhaço, alvo de zombaria, e que dele debochem o quanto quiserem, que até mesmo o maltratem um pouco, não importa. Assim, ele entrega a eles gratuitamente o seu coração rejeitado. Bom, gente, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. Não porque eu não queira, mas é porque eu não posso. Porque eu não quero que vocês percam o prazer de fazer essa leitura maravilhosa, rápida, fluida, incrível, reflexiva. Gente, é um favoritíssimo da vida. Por favor, leiam Amós Oz, De Repente, nas Profundezas do Bosque. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no crescimento e na divulgação do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!